Deus, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos estudar até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Então, como a gente tem feito nesses últimos dias, né? Nós estamos colocando nome nas séries que nós estamos estudando, e o livro de Atos, nós vamos capítulo após capítulo, provavelmente nós vamos ficar 1 ano, talvez 2 anos no livro de Atos, nós vamos ficar juntos nesse livro, e nós vamos chamar essa série, está sem aí? Tá? Nós vamos chamar essa série aí de Transformadores do Mundo, tá? Por que nós vamos chamar essa série de Transformadores do Mundo? É por conta do capítulo 17 e versículo 6. Quando você vai lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 6, aí, Paulo, ele está na cidade de Tessalônica, e aí acaba que tem um tumulto naquela cidade, e depois daquele alvoroço, quando eles assaltaram a casa de Jason, e alguém recitou essa frase aqui, olha: não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo. Eles chegaram até aqui. Isso não foi um crente que falou isso, foi um ímpio, foi uma pessoa que não conhecia Jesus Cristo. Ele disse: estes que têm alvoroçado o mundo, eles chamam de alvoroço, tipo assim, sabe, uma agitação. A palavra no original dá uma agitação, esses que têm agitado o mundo, mas na verdade não era uma agitação não, era uma transformação. Então nós chamamos a história da igreja, os Atos dos Apóstolos, como transformadores do mundo, porque eles estão, onde eles passam, eles pregam o evangelho, e quando uma pessoa, ela se converte, a vida dela é transformada. E a vida dela sendo transformada, vai transformar o meio em que ela vive, como aconteceu nas histórias que temos no livro de Atos, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui, na nossa série, e como o nosso primeiro estudo, né, o tema do nosso estudo hoje é a visão de Cristo para a sua igreja, tá? Vamos saber algumas coisas importantes antes de chegar lá, né, de leitura. Vamos ler primeiro, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, aos quais também, depois de padecer, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram para ele, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai escolheu para seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Algumas coisas nós precisamos saber antes de começar esse estudo, só para, né, a gente poder entender melhor. Primeiro, né, por que esse livro ele se chama Atos? Eu sei que a maioria dos irmãos sabe,
mesmo os irmãos que estão na internet, eles sabem também, porque até o nome do livro está falando aqui, olha, Atos dos Apóstolos. O que significa isso? Os feitos, as realizações, onde eles foram, para as pessoas que eles pregaram, as igrejas que foram organizadas, o trabalho, a perseguição. Então, por isso se chama Atos, né? Atos ou feitos e realizações dos apóstolos de Jesus. Quem que escreveu esse livro? O mesmo autor do livro de Lucas, o próprio Lucas, por isso chamamos o Evangelho de Lucas. Ele até fala, eu fiz o primeiro tratado, né? Agora ele está fazendo o segundo. É um livro, na verdade, meus irmãos, ele está aqui, a primeira parte do livro é o livro de Lucas. A segunda parte do livro é o próprio livro de Atos, que nós vamos estudar a partir desta semana. Agora, para quem que ele foi escrito? Assim como o livro de Lucas, ele fala assim, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Nós temos um sujeito aqui, nós temos um personagem, esse personagem é chamado de Teófilo. Agora, esse nome, irmãos, ele revela um representante universal, sabe? Um destinatário universal, porque a palavra Teófilo, teu quer dizer Deus, né? Por isso fala teologia. Logia é estudo, então o estudo de Deus. Quando fala Teófilo, filo quer dizer amigo, amigo ou amante. Então seria assim, aquele que ama a Deus, aquele que é amigo de Deus. Por exemplo, se falar, o Abrão foi amigo de Deus, ele era um Teófilo. Então, quando nós falamos que o destinatário é um representante universal, significa que ele foi escrito para todas as pessoas que amam a Deus. As pessoas, os amigos de Deus, que entregaram suas vidas para Jesus, lendo um livro como o livro de Atos, eles vão sentir prazer, eles vão se sentir assim, maravilhados de saber como era a primeira igreja, como foram as primeiras igrejas. Então, se a gente perguntar, qual seria o objetivo de Lucas ao escrever esse livro? Aí, meus irmãos, tem que lembrar, cada livro da Bíblia tem uma razão. Cada livro da Bíblia tem um objetivo. Por exemplo, Gênesis quer dizer começo. Deus quer mostrar para você como era o começo de tudo. Da criação, do homem, a eleição e tal. Olha, é o começo. Quando você vai para o Apocalipse é a revelação das coisas finais. Então, Gênesis foi escrito para você saber o começo de tudo. O Apocalipse foi escrito para você saber o fim de tudo. E o livro de Lucas, por que ele foi escrito? Né? Qual que é o propósito? Aí sim, meus irmãos, nós temos, por exemplo, contar a história vitoriosa da igreja. Por que vitoriosa? Porque uma frase que acaba se repetindo no livro de Atos é que o Evangelho, ele cresceu, ele se esparramou sem impedimento. Como assim? Ele foi abrindo portas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, confins da terra, até o último versículo do livro de Atos, queria ler com vocês, lá no capítulo 28, versículo 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade todas as coisas pertencentes a Jesus Cristo, o Senhor, sem impedimento algum. Então, isso quer dizer, né, Lucas está querendo mostrar para nós que ninguém pode impedir o avanço da igreja de Jesus Cristo. Houve diversas tentativas no livro de Atos, mas uma frase que fica é essa, sem impedimento algum. Paulo estava preso, Paulo estava algemado quando foi escrito essa frase, sem impedimento. Paulo disse, eu estou algemado, mas a palavra de Deus, ela não pode ser presa. Então, irmãos, o livro de Atos mostra isso, que ninguém pode prevalecer contra a igreja de Jesus até a sua volta. E aí, mostra também, meus irmãos, como eu disse no nome da nossa série, que alguns homens, os apóstolos e outros
como Estevão, né, e Silas e Barnabé, foram homens usados para transformar o mundo. Eles, por onde passavam, as coisas não ficavam mais como eram antes. Porque onde entra Jesus, há uma transformação. Transformadores do mundo, meus irmãos, Deus quer transformar o mundo através do quê? Através da igreja. Vai transformar o mundo no céu? Não, não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos dizendo assim que Ele transforma vidas. Aquele ódio, aquela maldade, aquela perdição e tudo, isso, meus irmãos, quando Cristo entra, como entrou em Samaria, Samaria era uma cidade triste, rancorosa, e quando Jesus Cristo entrou lá, pela pregação de Estevão, tem uma frase que diz que houve uma grande alegria naquela cidade, houve uma transformação. É dessa transformação que a palavra de Deus está dizendo. Qual que é o versículo-chave do livro de Atos? O versículo-chave do livro de Atos é esse. Atos capítulo 1, versículo 8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha, é um esboço do livro, esse versículo. As coisas vão funcionar exatamente como está aí no capítulo 1, versículo 8. O trabalho apostólico, o trabalho da igreja de Jesus, da igreja primitiva, ela vai correr igualzinho, está aí posto para nós no versículo 8. Como? Primeiro o evangelho vai esparramar em Jerusalém. Depois o evangelho se esparramaria nas cidades da Judéia. Depois o evangelho chegaria até o vizinho Samaria, e depois alcançaria os confins da terra. Essa geração apostólica de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, eles conseguiram alcançar o mundo inteiro do seu tempo. Transformadores do mundo por conta disso também. Então esse é o versículo-chave, esse versículo fala da missão perpétua da igreja. Qual que é a missão perpétua? Por perpétua, nós entendemos até a volta de Jesus Cristo, né? Não é, depois que a igreja estiver no céu, aí não vai precisar mais, tá? Mas, enquanto estiver neste mundo, enquanto, meus irmãos, aquele que resiste o inimigo não for tirado, enquanto a igreja estiver aqui como corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo, o trabalho da igreja é testemunhar, né? Cada um de nós, eu, você, nós temos um objetivo, nós temos uma tarefa, um trabalho para fazer. Qual é o trabalho? Versículo 8, Jesus diz assim: vocês vão receber poder do Espírito Santo, vai vir sobre vocês. Para quê? Para vocês ser testemunhas. Então, nós aqui, meus irmãos, nós temos uma missão, a igreja tem uma missão perpétua de ser testemunha de Jesus Cristo. Uma pergunta, diante dessa nossa introdução, se é oportuno estudar a história da igreja primitiva nos dias como os dias de hoje. Será que é oportuno? Será que vale a pena mesmo? Há muitos anos atrás, a filha de um pastor entrou aí na nossa igreja, e a nossa igreja, meus irmãos, tinha muitos poucos membros, ele tinha vindo com uma outra pessoa, um outro membro da nossa igreja, e ela sim, ela entrou na igreja e depois ela saiu, e a pessoa que trouxe disse: qual foi a sua impressão? A igreja estava meio vazia, com aqueles 2, 3 hinos que nós cantamos, tá? E fizemos uma oração, ninguém ficou berrando, pulando, batendo a cabeça no teto, e aí então acabou o culto, falamos amém, depois de pregar, ela foi embora, e aí alguém perguntou: qual é a sua impressão? Ela disse: parece que eu entrei numa igreja de 500 anos atrás. Entendeu? Ou seja, ela não gostou não, Ela falou que a nossa igreja parecia uma igreja de 500 anos atrás. A gente fica muito triste com isso, tá? Eu fico muito triste, muito aborrecido, porque ela errou por 1.500 anos. Eu queria que a minha igreja ficasse parecida com essa igreja aqui de 2.000 anos atrás. Não de 500 anos atrás, mas de 2.000 anos atrás.
Porque aí a nossa igreja seria o quê? Seria mais parecida com a igreja do Novo Testamento, com essa igreja que nós vamos estudar. Agora, se a gente pensar, por que os jovens têm essa cabeça, essa impressão, a gente tem que fazer outra pergunta, né? Quem que está formando a opinião dos crentes hoje? Quem são os formadores de opinião dos novos cristãos? Aí você pode ver aí, músicos e os pastores midiáticos, praticamente todos jovens. Músicos de 18, 20, 25 anos, tá? Que eles vêm, fazem um sucesso danado, e você não sabe se é música do mundo ou da igreja, mas está tudo bem, né? Eles vêm, eles são autoridade. Eles vão no seu show, eles vão lá na sua live e tal, eles vão dizer o que é a igreja, eles vão dizer como é que funciona uma igreja, tá? E aí as pessoas, elas acabam acreditando, não é? Não têm experiência teológica, são imaturas, nem tiveram tempo para crescer e sofrer pela palavra de Deus, mas elas são autoridades. Elas são autoridades, elas são ouvidas, fulano lá falou isso, eu vou fazer que nem fulano, porque fulano faz isso aí, né? Igreja que nem o fulano disse. Eles desconhecem a palavra, porque às vezes não lê nada da palavra, porque se lessem a palavra, talvez não cantavam certas letras que eles cantam, mas mesmo assim, eles são autoridades para os nossos jovens. São autoridades para não só jovens, mas para muitas pessoas. São esses aí, meus irmãos, que dizem como é uma igreja. Quem tem que dizer como é uma igreja, não é músico, principalmente essa molecada de hoje. Não é essa nova geração ou o pastor mais velho, não é isso. Não é o pastor Gilberto que tem que dizer como é uma igreja. Quem tem que dizer como é uma igreja, qual é o trabalho da igreja, qual é a missão da igreja, é a palavra de Deus. Essa é a autoridade. Não essa turma de hoje. Não a turma do pula-pula, né? Eu acho que se a Sandy e o Júnior fossem em determinadas igrejas, ia fazer um sucesso danado. Porque eles podiam cantar aquela música e não ia ter problema nenhum. Vamos pular, todo mundo pula, né? Não ia ter problema nenhum. Mas essas pessoas têm sido a autoridade para falar que é uma igreja. Não. Nem eu, nem o pastor John Hatcher, que está lá, fez 96 anos semana passada, nem ele pode dizer o que é. A palavra de Deus, a Bíblia é que diz para nós, olha, aqui é uma igreja, isso é uma igreja, pronto, né? Eu quero ler essa declaração que não é minha, né? Olha, devemos parar de fazer dos líderes de louvor, que é esses músicos modernos, né? Ou pessoas legais do meio gospel, os influenciadores, porque nós temos um grupo hoje, então a turma que não é fraca não, eles sabem usar todos os canais, né? Como é que é isso? Rede social, né? Então, ontem eu estava lá em Júlio Mesquita, né, e reencontrei uma moça que era criança na época, mas quando ela era criança ela tinha 10, 11 anos, e eu falei, né, eu lembro de você, ela também lembro, né, ela falou assim, eu estou na rede social, né, eu estou no YouTube, eu estou e tal, eu falei, tá vendo só, né, essas pessoas já estão tudo lá. Deixa eu dizer, né, esse mundo, meus irmãos, que nós entramos com a palavra de Deus também, porque nós estamos numa live agora. O que ele está querendo dizer nessa declaração é o seguinte: a gente tem que parar, né, de fazer dos líderes de louvor, esses músicos modernos, pessoa legal do meio gospel, influenciadores, né, as pessoas mais influentes da sociedade. Não é verdade isso. Isso o mundo faz. O mundo vai pegar uma pessoa que nem a Xuxa e vai dizer para você como é que se educa uma criança. Que já fizeram isso. Uma mãe que, quando foi ter um filho, não queria que sabesse quem que era o nome do pai direito. Para o pai poder ir no aniversário do filho, tinha que pedir autorização, entende? Que é para ter uma criança independente. É essa pessoa que tem que ensinar as mães como ser mãe, ensinar a educação, entende? Ela é autoridade para falar de igreja. Pega um ímpio qualquer aí, um comentarista de futebol, ele é autoridade para falar de igreja, de fé. E aí os crentes às vezes entram nesse barco. Agora nós estamos falando de crentes mesmo, esses que aparecem como gospel, tá? Então essas pessoas, a gente tem que parar com isso, né?
Estamos num lugar perigoso quando a igreja está olhando para cantores de 20 anos de idade como fonte do verdadeiro conhecimento. Se fosse eu que tivesse dito, ainda vai, mas não é, né? É um lugar muito perigoso. Vamos perguntar para a Aline Barros o que é uma... Vai perguntar o que para ela? Né? Vai ensinar você a gatinhar na frente de um púlpito e rosnar que nem um leão? Bem, é o que acontece. Agora você pode olhar, ler a palavra de Deus e perguntar para a palavra de Deus: o que é uma igreja? Como era a igreja do Novo Testamento? Como é que era a igreja que Jesus Cristo organizou? Eu quero saber. Então você pode saber, olhando para a palavra de Deus. Não vamos aprender quem Deus é, como a igreja é, com cantores que acabou de deixar as fraldas, tá certo? Nós não vamos aprender, nós vamos aprender na palavra de Deus, nós vamos aprender na Bíblia, tá bom? Então é hora da igreja voltar para a palavra, redescobrir a preeminência da palavra de Deus, valorizar o ensino da palavra de Deus. Hoje a palavra está debaixo do sentimento, da emoção e da opinião humana. O que a pessoa sente é mais importante do que o que a Bíblia diz, tá? As emoções dela, feliz, ela está triste, então vai ser mais importante do que o que a Bíblia fala, tá? Isso é uma coisa que se repete muito. Uma outra coisa, né? A opinião humana. Nós queremos saber alguma coisa, nós vamos perguntar, vamos ver o que a Roda Viva fala, né? Ele vai pegar 3, 4 autoridades, vai pegar um macumbeiro, vai pegar um romanista, vai pegar um evangélico, que nós não sabemos nem de onde veio, e eles vão chegar a uma conclusão do que é Deus. Com as 3 opiniões, eles fazem ali uma mistura, chegamos nessa conclusão que Deus é isso. Não, né? Temos que redescobrir a preeminência da palavra. Esses influenciadores modernos, para mim, tem 2 problemas grandes. O primeiro, eles não acreditam na supremacia das Escrituras. Como não acreditam? Não acreditam. Eles querem sempre atualizar a Bíblia. Esse é um desejo deles. Vamos atualizar a palavra de Deus. Não faz muito tempo, uma pessoa que é reconhecida aí disse: nós temos que atualizar, né? A Bíblia está muito atrasada. A Bíblia não está atrasada coisa nenhuma, pelo contrário, ela está muito adiantada, porque ela fala coisa que vai acontecer e ainda não aconteceu. O jornal de hoje, o jornal de amanhã, não está mais atualizado que a palavra de Deus. Então a Bíblia não precisa ser atualizada, tá? Ela vai continuar sendo Bíblia e a verdade, com ou sem opinião desse sabidão aí. Então, eles não acreditam na supremacia das Escrituras e lideram uma geração que hoje também não acredita na supremacia das Escrituras. Não só eles não acreditam, os novos líderes, mas os seguidores também não acreditam. Isso é um problema sério para o meio cristão. Segundo, como eu disse, eles tentam encontrar maneiras de moldar a palavra de Deus aos moldes da nossa cultura, né? Aí tem que sufocar a verdade. Por exemplo, a verdade de que há macho e fêmea. Não. É o ser humano, você entende? Eles tentam sufocar. E para isso eles escrevem uma nova Bíblia, colocam um nome legal na Bíblia, uma capa linda, você vai lá, você compra e você aceita, porque você já está pendurado nessa nova geração e esquece o que a Bíblia disse. Entende? Então eles pegam, amoldam a palavra de Deus à nossa cultura. Aqui no Brasil tem que ser uma Bíblia, na Argentina tem que ser outra, lá no árabe tem que ser outra. É isso que acontece hoje, tem acontecido muito, tá? Como é que eu sei que eu valorizo a palavra de Deus? É tão simples. E dá até para você fazer esse teste, né? Você pergunta para Deus pela Bíblia: o que o Senhor tem a me dizer? Então, irmãos, nós vamos estudar a história da igreja, não pelo livro de algum PhD em história, em eclesiologia, nada disso. Nós vamos estudar a história da igreja na Bíblia, no livro de Atos. Você quer saber da história da igreja? Então leia o livro de Atos. É isso que nós vamos começar a fazer. Tem uma frase aqui, que o homem não constrói a igreja, Deus constrói a igreja. Eu não estou construindo igreja, Deus constrói a igreja. Se eu olhar para a Bíblia
E como pastor, organizar uma igreja pela Bíblia, então eu estou dentro dessa construção. Se eu, como pastor, organizar uma igreja que não tem nada, não tem cara nenhuma da Bíblia, aí, meus irmãos, né? Se chegar, você pode pensar, né? Eu vi um homem lá. Como é que é o homem? Rapaz, eu acho que é homem sim, porque ele estava pendurado numa árvore, tinha 2 asas e saiu voando e tal, e coisa e tal. Calma lá, né? Esquisito isso aí. Um homem, um ser humano, né? Homem, mulher, assim, né? Geralmente, se pular da árvore, não tem asa, vai tacar o nariz no chão, vai se arrebentar todo, né? Eu não estou falando da mesma espécie. E aí eu vou saber que aquilo não é um homem, é um pássaro, né? Agora, irmãos, as igrejas estão tão diferentes do Novo Testamento, é uma coisa tão esquisita, tão absurda, e vem me falar que é a igreja, aí você olha para a palavra de Deus, você olha para a Bíblia, e aí você fala, mas calma lá, tem alguma coisa errada aqui, né? Isso aí não pode ser, não está na Bíblia isso aí. É completamente diferente, pode ter um amontoado de gente, pode até ter uma Bíblia lá no meio, mas eles não estão fazendo o que a Bíblia fala para fazer, e não tem nada, não tem características bíblicas. Então, irmãos, o homem não constrói a igreja, Deus constrói a igreja, e hoje de manhã, 3 coisinhas nós vamos ver rapidamente desse livro de Atos, capítulo 1, até o versículo 8. Né? Primeiro, qual é a pessoa mais importante da igreja? Segundo, de onde vem o poder da igreja? E terceiro, qual é o propósito principal da igreja? Tá bom? Então vamos começar aqui. O Lucas está escrevendo para Teófilo, ele fala assim no versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, desde o dia que foi recebido no céu, depois de ter mandado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando o que respeita do reino de Deus. Como é que ele começa o livro de Atos? Como é que ele começa a escrever a história da igreja? Como é que você vai escrever a história da igreja? Por onde você começaria? Pois bem, ele começou do começo, ele começou da cabeça, correto? Então ele está dizendo, olha, eu fiz o primeiro tratado, né? Eu fiz o primeiro tratado a respeito de quem? Acerca de Jesus. Eu já escrevi o livro de Lucas, eu falei sobre a vida de Jesus, então ele está mostrando para nós aqui, qual é a pessoa mais importante, o principal, a figura principal de uma igreja. Ele está falando quem é? É Jesus. A gente até podia dizer assim, não, a pessoa principal da igreja é quem fundou a igreja, os fundadores da igreja. Né? Aí a gente podia colocar embaixo do nosso tapete, como tem em algumas igrejas, não é que é errado não, tá? É até legal isso. Se você for aqui na terceira igreja presbiteriana, ou segunda, aqui perto do posto, da onde o irmão Josué trabalha, diz que tem uma pedra ali embaixo, e debaixo daquela, né, naquela pedra tem o nome dos fundadores da igreja, tá? O nome dos fundadores, inclusive a mãe da Rose, parece que tem o nome colocado lá, que é a irmã Faustina, parece que tem o nome dela lá. Agora, irmãos, aqueles nomes são importantes porque organizaram aquela igreja. Então, aqueles nomes são importantes, mas eles não são os mais importantes. O nome mais importante, a pessoa mais importante é Jesus Cristo. Se Jesus não é a figura principal, essa igreja não é igreja de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o principal. É por isso que ele começa falando de Jesus. Eu escrevi o que Jesus fez, como ele padeceu, como ele morreu, e como ele depois apareceu vivo. Jesus apareceu vivo por 40 dias, falando as coisas acerca do reino de Deus. Então ele começa focando na pessoa mais importante. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o seu sofrimento, a sua morte, a ressurreição. É isso que ele está dizendo. Falando assim, primeiro eu quero falar de Jesus, né? E aí a gente pode até perguntar quem é a pessoa mais importante da nossa igreja. Ah, é o pastor, então tira fora. Né?
Ah, a pessoa mais importante da nossa igreja, o nosso missionário, aquele, tá, tira fora. A pessoa mais importante da igreja romanista é a sua figura papal. Está lá, nós sabemos disso. Em algumas igrejas evangélicas não foge essa realidade. A figura principal é o pastor lá, né? Tem lá a igreja, e é uma igreja que tem muitos templos, todas elas com o mesmo nome, e todo mundo tem que falar até igual aquele pastor e etc. A figura principal. A igreja verdadeira tem como figura principal Jesus. Nas palavras de João Batista, irmãos, ele disse assim, lá em João 1:27, desse principal, eu não sou digno de desatar a correia da sandália ou da alparca. Ele é uma figura, meus irmãos, maravilhosa no Novo Testamento, João Batista, o precursor do nosso Salvador, um profeta temido, não somente pelos cristãos, mas também do seu tempo, o rei que mandou matar ele é o mesmo que morria de medo dele. Então ele está dizendo, olha, eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Uma outra coisa que ele disse, teve uma confusão lá, os próprios discípulos de João Batista perguntaram para ele, Senhor, olha lá, aquele que tu mencionou do outro lado do rio, ele está batizando mais do que você, tá? Tem muito mais pessoas lá com esse Jesus do que aqui com nós, né? Aí o João Batista, não, fica em paz, né? O amigo do noivo, quando vê o noivo, ele fica contente de ver o noivo com a noiva. Eu estou feliz que ele está crescendo. Aí ele cita essa frase, convém que ele cresça e eu diminua. E Jesus tem que crescer, eu tenho que diminuir. Quando vai começar a escrever a história da igreja, o Lucas faz certeza de dizer para nós, a pessoa principal, a figura principal, o mais importante da igreja é Jesus. Aí uma outra coisa, irmãos, é que Jesus aqui, meus irmãos, ele ensinou, nas poucas palavras que ele falou antes de partir, de onde vem a força ou o poder da igreja. Eu disse para vocês que nada podia impedir aquela igreja. Os fariseus, os saduceus, os reis, as autoridades gregas, as autoridades romanas, todos eles tentaram, olha, de um jeito ou de outro, impedir o avanço da igreja. E a igreja que não tinha um revólver, não tinha um canhão, não tinha uma espada, não tinha uma faca, não tinha nada, ela avançava, ela crescia. A palavra de Deus diz que a igreja crescia e prevalecia. Está marchando, está vencendo, e quanto mais mata, mais a igreja cresce. Que negócio que é esse? De onde vem essa força? De onde vem esse poder? Aí Jesus explica para nós, no versículo 8, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, ele vai vir sobre vós. Irmãos, para muitos, a igreja só é forte. Para ela ser forte, por exemplo, tem que pertencer ao Estado. Em alguns países, a igreja pertence para o Estado. Então, quando, por exemplo, vai ter um pastor nessa igreja, não é a igreja que escolhe o pastor, é o Estado que escolhe o pastor. Em países muito desenvolvidos na Europa, para a pessoa ser pastor da igreja oficial lá, ele apenas tem que fazer um concurso. Ele faz um concurso, ele passa no concurso, e aí então ele é o pastor, não quer saber de mais nada, sobre a vida, sobre conhecimento, sobre experiência cristã, se ele é um cristão, tudo que precisa é ele passar num concurso público. É a igreja do Estado, tá? É uma igreja forte. Aí você vai aí, você vê aquele templo bonito, né? Quando você desce para o sul, você olha assim, vê aqueles templos suntuosos, lindos, grandes, né? Você não sabe se você está olhando para uma igreja evangélica ou uma igreja romanista, de tão lindo que é o templo. Aquilo foi construído com o dinheiro do Estado, tá? Então você, sempre que você estiver sentado nesse banco aqui, né? Aqui com esse escaletão em cima da tua cabeça, você lembra que isso custou o dinheiro seu mesmo, que isso custou o dinheiro de irmãos como você, né?
Aqui está o resultado de dízimo e oferta de pessoas simples que creram em Cristo Jesus. Agora, para muitos a igreja, para ser forte, tem que pertencer para o Estado, ou ela tem que ser rica financeiramente. Aquela igreja é forte, hein? Ou aquela denominação é forte, hein, pastor? Eles são fortes. Não é assim que a gente ouve falar? Por quê? Porque tem dinheiro, porque está lá, o caixa é grande, não é? E, irmãos, não é só uma palavra minha aqui, isso é o que está na cabeça de muitas pessoas. Igreja forte é quando tem irmão rico, que irmão poderoso, irmão... Não. Essa igreja era pobre, de marré, né? Essa igreja do Novo Testamento, Paulo disse ainda lá em Coríntios, né? Quando ele fala dos macedônios, que da sua extrema pobreza, é um povo pobre, eles conseguiam fazer missões. Então, era uma igreja forte. Para muitos, a igreja forte é pertencer para o Estado, ser rica financeiramente, ou uma membresia numerosa. Aqui tem 50 mil, tem 10 mil, tem 20 mil. Eu lembro que eu li um livro uma vez, eu não me lembro se era do Juan Ortiz, né? Mas é assim, como a igreja dele era muito grande, e aí ele colocou na cabeça dos membros da igreja dele, nós vamos impressionar, nós vamos causar, né? Nós vamos sair aqui da nossa igreja, domingo de manhã, e nós vamos invadir um templo de uma igreja pequena evangélica aí, que tem 50 anos, 60 anos, e vamos lá. Aí o coitado do pastor começou a pregar, começou a entrar gente que não acabava mais, sabe? Sabe o que é isso aí, meus irmãos? É querer humilhar o trabalho do outro. Mas do jeito que ele escreve, parece que ele está dizendo que ele está fazendo a coisa certa. Ele está dizendo, eu tenho a fórmula do crescimento da igreja, nós somos uma igreja poderosa, nós somos uma igreja forte. Eu lembro os irmãos que a igreja de Jesus, que ganhou o mundo inteiro, começou com 12 membros, tá? Eram poucas almas. Então a igreja, meus irmãos, vai ser forte como? Se não é pelo Estado, se não é pelo dinheiro, se não é pelo número de membros, de onde vem? Jesus explica para nós, no versículo 8, ele fala, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Onde está o nosso poder? Onde está a nossa força? O Espírito Santo. Aí está o segredo da força da igreja. O Espírito Santo de Deus. É assim mesmo. A igreja, irmãos, ela age, Deus vai agindo poderosamente. É uma força em Deus. Essa igreja nem membro tinha quase. Quando Deus, pelo poder dele, foi dando presentes para essa igreja. Foi construindo coisas, fazendo com que tivesse classe para as crianças, elas ser recebidas. Nós compramos aquele templo do Santa Antonieta sem ter 1 centavo no caixa. Não tinha dinheiro nem para pagar o documento. E Deus mandou para a gente. Mostrando assim que é o Espírito Santo que age sempre. O Espírito Santo age sempre. O nosso poder, o poder da igreja, ela vem do Espírito Santo. A força que move, que controla a igreja de Jesus, é essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Agora, não é porque eu estou dizendo, é porque Jesus disse. No capítulo 14 de João, no capítulo 16 de João, Jesus ele explica o papel do Espírito Santo. Olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Como é que eles sabiam tantas coisas que Jesus falou? Como é que eles conseguiram lembrar tanta coisa a ponto de escrever 4 evangelhos? É tão simples isso. Não foram eles que escreveram? Não é porque eles eram super inteligentes, mentes brilhantes. Não. É porque o Espírito Santo falava. O Espírito Santo estava sobre eles, é por isso. Como é que eles conseguiam sair de uma cadeia a ferrolhos? O Espírito Santo tirava. Deus tirava. Como é que pode eles pregar e uma pessoa se converter, uma pessoa que nunca ouviu falar da Bíblia de Jesus? O Espírito Santo agia, tocava naquele coração. Nós colocamos 3 coisas aí. O Espírito Santo fazia a igreja lembrar dos ensinos de Jesus. O Espírito Santo falava e operava sinais através dos apóstolos, milagres mesmo, ressurreição,
um poder maravilhoso do Espírito Santo. O Espírito Santo principalmente convencia pecadores e às vezes multidões de pecadores. Às vezes era uma alma, como a de Lídia à beira do rio, mas às vezes era uma multidão de 3.000 almas reunidas na cidade de Jerusalém. O mesmo Espírito tocava naqueles corações. Então, da onde vem o poder da igreja? A força da igreja vem do Espírito Santo. Por isso, não temam, meus irmãos. O poder do Espírito Santo ainda está em nós. Temos uma frase aqui: o Espírito Santo é o maior poder da igreja. Os crentes da igreja primitiva só fizeram coisas maravilhosas, não é? Porque o Espírito Santo agiu poderosamente sobre eles. Como é que a igreja conseguiu crescer tanto? Como é que a igreja avançou tanto? Como é que as linhas foram esticadas, assim, as cordas foram esticadas de uma forma impressionante? O mundo inteiro, pelo poder do Espírito Santo. É como eu disse, ele está aqui no livro de Atos, e ele está aqui entre nós. O Espírito Santo ainda está agindo sobre nós. E o dia que ele for tirado, nós também seremos tirados. O Espírito Santo nos capacita a fazer coisas que nós não poderíamos, nem imaginaríamos fazer sem ele. Meus irmãos, para cumprir isso aqui, eu vou ler de novo o versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Você só vai ser uma testemunha por causa do poder do Espírito Santo que está em você. Não é porque você é forte, não, tá? Então, aí, meus, quando Jesus está ensinando a igreja fez uma pergunta para ele, no versículo 6. Aqueles que haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? A igreja pergunta, já que eles estão recebendo uma missão, uma tarefa, né? A igreja pergunta: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Resumindo, o Senhor está reinaugurando o reino de Israel, lá do tempo de Davi? É isso que está acontecendo? Porque é isso que eles queriam. Eles queriam reinar já com Jesus, no novo Israel, né? Tá bom, Jesus, ele dá uma resposta meio dura aqui, no versículo 7. Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está acabando tudo? Porque eles sabiam que a reinauguração de Israel como um reino era o fim dos tempos. O Daniel falava sobre isso. Então eles estão falando de coisas que o Daniel, ele escreveu, profecias sobre o fim dos tempos. É como se eles dissessem: agora é o novo céu, a nova terra, né? Como nós esperamos. Aí Jesus disse: não perca tempo com isso, não. Não perca tempo com isso, né, de saber quando é que vai ser o fim dos tempos. Deixa isso com Deus. Às vezes a igreja perde o foco. Perde o foco. Perde o foco quando começa a ser por exemplo, tem igreja que não é igreja, é uma indústria de livros. Como acontece, meus irmãos, com algumas denominações. É muito importante para eles vender livro, porque isso dá um lucro para eles. Mas eles estão muito preocupados, por exemplo, com o fim dos tempos. E as pessoas gostam de saber do fim dos tempos. Cada tempo tem um fim de tempo. Há 200 anos atrás, nasceu, por exemplo, uma grande igreja hoje, e eles subiam no telhado esperando que lá naquele ano de 1843, e depois não veio mais em 1844, e não veio mais, talvez venha no mês, cada ano eles subiam no telhado para Jesus buscar eles. Jesus nunca buscou. Até que veio uma mulher e disse: não, ele veio sim. Mas ele ficou lá no templo que está no céu, não desceu no templo que estava na terra. Oh, meus irmãos, todo mundo acreditou. E Jesus dizendo: olha, gente, não fica perdendo tempo para marcar o dia da minha volta, porque só Deus sabe disso. Só Deus. Às vezes os crentes têm que tirar o olho de livros que os homens escrevem para colocar o olho no livro que Jesus escreveu, que é a Bíblia, e perguntar: o que o Senhor quer que a gente faz? O nosso trabalho, já vamos ver já, é ser testemunha, tá? Então,
o propósito principal da igreja não é, meus irmãos, ficar pregando que o mundo vai acabar em tal dia. Eu posso até pregar que o mundo vai acabar, que olha, essa terra vai passar, Jesus ainda vai inaugurar o novo céu e a nova terra, a igreja vai subir, eu posso pregar essas coisas, mas colocar na cabeça das pessoas que será tal data, fazer um monte de cálculo e achar, isso um monte de gente já fez e bateu a cara. Agora, qual é então, para a gente acabar, o propósito principal da igreja? Uma igreja com propósito, com 5 propósitos, com 3 propósitos, temos que ir com 7 propósitos, temos que ir com 10 propósitos. Dependendo do livro, alguém fala assim, não é com 3, não é com 5, não é com 5, meu é 7, né? 7 é muito pouco, eu vou colocar logo 10, né? Então, quantos propósitos? A igreja tem um propósito principal. E aqui está o propósito principal da igreja no versículo 8. A missão principal da igreja é ser testemunha, é falar de Jesus. É assim, irmãos. Sabe o que você tem que fazer? Falar de Jesus. O que a igreja tem que fazer? Falar de Jesus. Como é que eu sei que o poder está atuante na igreja? Falando de Jesus. Se falarmos de Jesus, o Espírito Santo vai tocar nos corações e as almas vão ser salvas. Se falar de Jesus, as pessoas serão convertidas e podem ser batizadas e ensinadas. Se falar de Jesus, se testemunhar. Aí, meus irmãos, o propósito principal de um crente ou da igreja é dar o testemunho de Jesus. O que é isso? Veja só o que está escrito aqui. É falar o que ele fez por você, tá? E em você. Isso é testemunho. O que ele fez por mim? Morreu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. O que ele fez em mim? É diferente. Jesus primeiro, ele morre pelos nossos pecados, nos salva, só que ele nos faz uma nova criatura. Então, é isso que é o testemunho. Testemunhar de Jesus Cristo é falar o que ele fez por você e o que ele fez em você e ainda está fazendo na sua vida. Esse é o grande testemunho. Por isso, irmãos, a missão, né, você tem uma progressão aqui no versículo 8, é Jerusalém, é Judeia, veja só, Jerusalém é pregar para a nossa casa, para a nossa própria família. Judeia é falar para os nossos vizinhos, e Samaria, fale para os conhecidos que você mal conversa, mas tem que pregar para eles também, porque judeu não conversava com samaritano, os confins da terra, aonde o teu pé pisar. Essa promessa é boa, tanto para Moisés quanto para Josué, onde pisar os vossos pés, mas é uma promessa para o crente também. Se você sair daqui e ir para qualquer lugar do mundo, e você testemunhar, o Espírito Santo vai fazer nascer uma igreja naquele lugar. Você pode ter certeza disso. Então, na tua vila, na tua cidade, o testemunho faz com que a igreja cresça, tá bom? Então, o que Jesus espera de cada cristão? Que cada cristão seja a sua testemunha. Ser testemunha é mais do que vir aqui na igreja. Vir aqui na igreja não quer dizer que você é uma testemunha. É mais do que apenas ler a Bíblia. Muitos leem a Bíblia e não pode ser uma testemunha de Jesus. É mais do que pertencer para um grupo. Seja dentro da igreja, pequeno dentro da igreja, seja um grupo pequeno fora da igreja. Porque agora tem pequeno grupo dentro da igreja e pequeno grupo fora da igreja. Mas isso não faz você um testemunho. É transformar o mundo à sua volta. Isso é um testemunho. Você começa a transformar o meio que você vive. As pessoas começam a descobrir quem é Jesus, porque descobriram que ali tem um cristão. Por isso, transformadores do mundo, sereis minhas testemunhas. Vocês vão transformar o mundo a partir de Jerusalém até chegar aos confins da terra. Isso está em andamento, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Amém?